tudo tem suas consequências, mais cedo ou mais tarde. É ou não é? Tanto positiva como negativa. Como a gente está vendo aqui, dois tipos de povo. Os que irão para o céu e aqueles que não irão. E aí, não é? Olha que a palavra do Senhor diz aqui, ó. E então, o Senhor, né, dirá: apartai de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aqui no versículo 46, fala assim, ó: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, o injusto, o ímpio, os cabritos, os bodes irão para o castigo eterno, por causa da sua descrença, por causa da sua rejeição a Deus, né? Eles sofrerão consequências trágicas no castigo eterno. Porém, o justo, aqueles que procurarão a justiça, as coisas certas desse mundo, diante de Deus, né, praticando a palavra do Senhor, né, o justo, né, irão para a vida eterna, usufruir das coisas celestiais do eterno Deus. Por isso, meu amigo, que vale a pena servir a Deus. Vale a pena nós adorarmos a Deus. Vale a pena nós deixar todas as práticas abomináveis desse mundo, as práticas pecaminosas que afasta Deus de nós, né, que quebra essa aliança com Deus. Se nós deixarmos todo esse mal, né, de lado, não é? E passar a viver com Deus na obediência da palavra do Senhor, então naquele grandioso dia você irá receber a sua recompensa, irá viver eternamente com o Senhor na glória e não terá sofrimento. Mas aqueles que irão para o inferno, eles irão para o castigo eterno. E eu quero aqui só, não é, ler aqui uma palavra, aqui, um versículo muito importante aqui para o cumprimento do que eu estou aqui falando para vocês. No livro de Apocalipse fala aqui, ó, Apocalipse capítulo 22, ficarão de fora. Ó, quem ficará de fora da salvação? Veja bem aqui esse versículo, ele dá as características daqueles que irão, né, para o castigo eterno. É um cumprimento do versículo 35, né, de Mateus, do capítulo 25 de Mateus. Então veja bem, ó, olha as características daqueles que não vão para o céu. Olha os que não vão para o céu. Ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então, veja, olha a classe de pessoas, olha aqueles, né, as características daqueles que, de fato, não em hipótese alguma, herdarão a vida eterna, por causa das suas práticas abomináveis aos olhos do Senhor. Então, essas são as características, ó, os cães, né, os feiticeiros, né, os feiticeiros, aqueles que praticam a feitiçaria, a macumbaria, despacho, que são os macumbeiros, né, esses que praticam aí, os espíritas, tudo que é esses que praticam bruxaria, não herdará o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus, em hipótese alguma, né? Os impuros, quem é os impuros? É aqueles que vivem na prostituição. E os assassinos, veja bem, os assassinos. Então, os assassinos não herdarão o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus, em hipótese alguma, né? Os idólatras. Então, os idólatras, quem são os idólatras? É aqueles que se curvam diante, né, de uma imagem, né, como a Igreja Católica. Ela é a maior religião idólatra do mundo, é a Igreja Católica. A maior religião idólatra do mundo, aonde eles ensinam e instruem, não é, orienta os seus fiéis, buscar a intercessão de Maria, de Nossa Senhora, né, de São João, São Joaquim, São Pedro, né? Então, todos aqueles, né, de Nossa Senhora de Fátima, então todos aqueles que se curvam diante desses ídolos, todos aqueles que adora ou pede a intercessão
não é? Diante dessas estátuas, diante desses ídolos, né? Dessas imagens, né? Feitas pela mão do homem, todos esses são caracterizados, denominados como os idólatras. E aqui diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus, né? E veja bem, e todos que amam e praticam a mentira. Então, todos que praticam o engano, que é a mentira, né, não herdarão o reino de Deus. Então, por isso que, meu amigo e minha amiga, por isso que nós temos que ser justos, praticarmos a justiça e andar conforme a ordenância de Deus. Não é fácil, mas não é impossível. Tudo é possível. Né? Servir a Deus, né, a gente sabe que é uma luta diária, né, contra a sua mente, contra o seu corpo. Mas sempre Deus nos dará a vitória pelo Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.